Esperança. Essa é a palavra que nós vamos destacar na nossa reflexão semanal. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso projeto sobre Ele, que é dedicado ao Criador dos céus e da terra, a Deus, aquele que formou tudo aquilo que existe nesse mundo natural. E eu quero convidá-lo para juntos meditarmos na palavra esperança, estando aplicada e associada a um salmo, portanto um cântico que foi escrito há cerca de 1500 anos antes de Cristo, e cuja autoria ela é reconhecida e ela é amplamente destacada para Moisés. Sim, um dos patriarcas, um daqueles que foram profetas e que atuou quando o povo estava no Egito, sob o jugo de Faraó, que ajudou no processo libertatório, no processo transitório, quando o povo estava no deserto e tornou a rumar até a terra prometida, que Deus já havia apresentado e prometido para Abraão, conhecido como o pai da fé. Moisés escreve um texto em um cenário atroz, em um cenário que para muitos não haveria escapatória, alternativa, meios de sobrevivência e tampouco de se chegar a uma terra onde haveria prosperidade, onde haveria fartura, onde haveria montes verdejantes e onde haveria prosperidade e terra tranquila, tenra e saudável para que o povo pudesse crescer. Na verdade, muitos já estavam aflitos, angustiados, temerosos, agitados, conturbados diante das circunstâncias que estavam vivenciando e caminhando em um local deserto e, portanto, sem expectativa ou sem quaisquer vislumbres visuais de que a terra firme, no sentido de segurança, estaria à vista. Isso, na verdade, é um grande ponto para provar a nossa fé. E associando a fé junto com a esperança, eu gostaria de convidá-lo nesse momento a ler comigo o Salmo 90 em alguns versos que nós destacamos. Vamos ler o verso 1 e o verso 2 e seguidamente nós vamos fazer a leitura juntos, dos versos 14 ao verso 16. Vamos lá? Assim escreveu Moisés, falando a Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e Tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Verso 14. Sacia-nos de manhã com a Tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos têm afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos Teus servos apareçam as Tuas obras, e aos seus filhos a Tua glória. Amém. Aqui nós temos as palavras de quem estava à frente de uma multidão de pessoas composta por centenas a milhares de israelitas. Um povo que estava aflito, um povo que estava angustiado ao se deparar com um ambiente desértico, ao qual não enxergava plantas, ao qual não havia nenhuma perspectiva visual, ou seja, sensorial, de que a terra firme, um local muito mais seguro, estava próximo de ser alcançado, de ser de fato concretizado para aqueles que estavam no deserto, para aqueles que estavam saindo do Egito em tráfego para chegar na terra que Deus havia prometido a Abraão, o patriarca da fé, e que havia saído de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, através do chamado de Deus, para que ele fosse o primeiro a dar esse novo passo em prol da terra prometida. Aqui nós temos em destaque o verso 1 e o verso 2, onde Moisés ele vai, na verdade, destacar, ele vai corroborar a soberania, a grandiosidade, a sobremaneira grandiosidade que vem do Senhor Deus, que não é equiparável, que não pode ser comparada a nada do que existe, a nenhum homem,
muito menos. Deus é plenamente único, o Criador dos céus e da terra. Aquele como Moisés destacou no verso 2, o que estava antes que os montes nascessem, formando a terra e o mundo de eternidade a eternidade, o próprio Deus. Ele já existia, e na verdade Deus é incriado, como diz o pastor Hernandes Dias Lopes na sua obra sobre a história da igreja cristã. Portanto, se ele é incriado, se ele é majestoso, se ele é soberano, afinal, por que nós iríamos hesitar em dar um passo de fé? Por mais que estejamos, desde um ambiente aparentemente seguro, tranquilo, apaziguado, até nos momentos em que estejamos em cenários conturbados, agitados, contrários, controversos. Mas, se nós temos a confiança depositada em quem criou os céus e a terra, e que existia antes mesmo que os montes se firmassem, nós não iremos hesitar, nós iremos confiar. Crer é confiar. Essa é uma assertiva e uma frase que deve ecoar em nossos corações. E temos que confiar nela. Nós temos que, de fato, colocá-la no nosso interior e assim poder vivenciá-la de dia e de noite. Dito isso, passamos do início à introdução desse salmo que Moisés escreveu e fomos até os versos 14 e o verso 16. Aqui nós temos Moisés enaltecendo, ele coloca de forma bastante enfática sobre a bondade de Deus desde a manhã e que essa bondade faz com que eles busquem cantar com júbilo, com plena e autêntica alegria, todos os nossos dias, e não apenas alguns. Vejamos que aqui nós temos o destaque da totalidade e não apenas de uma parcialidade, de uma condicionalidade. Portanto, eu vou glorificar, eu vou exaltar, eu vou me alegrar no Senhor apenas nos dias em que tudo aparentemente está correndo bem, onde os meus planos não são frustrados, onde as minhas predileções elas são concretizadas, elas de fato tornam a ocorrer ao longo do meu cotidiano, ao longo da minha vida. Mas essa não é a palavra que o Senhor nos ensina. O próprio Jesus, através do seu testemunho de vida, quando nós passamos a estudar e analisar os evangelhos sinóticos, bem como o evangelho de João, nós vamos perceber que Cristo, ele exaltou ao Deus Pai nos momentos felizes e nos momentos adversos. Mesmo quando ele estava sofrendo, mesmo quando ele via o julgamento dos fariseus para com ele, eu creio piamente que o Senhor Jesus Cristo, ele não hesitou em confiar no Deus Pai e, sobretudo, em permanecer fiel à lição maior e à missão que Deus Pai havia dado a ele. A confiança, como o Cordeiro que iria remir o pecado do mundo, o pecado que está impregnado, entranhado, percorrendo o nosso sangue desde o Jardim do Éden, quando Adão e Eva traíram a confiança de Deus, quando eles, na verdade, romperam o pacto da aliança, quando aqueles dois homens, o homem e a mulher, eles tornaram a praticar o pecado. E eles, portanto, contrariaram o Criador dos céus e da terra. Portanto, se dependesse apenas de nós e a natureza que está entranhada, impregnada em nós mesmos, não teríamos merecimento. Na verdade, não há dignidade dentro de nós de forma isolada do Criador e, sobretudo, de Cristo, no sentido de que foi Ele que se fez homem, como está escrito em João capítulo 1, e se sacrificou, doando-se para ser o cordeiro imolado, para ser o cordeiro sacrificado, o sumo sacerdote, aquele que é o noivo da igreja, ao qual nós esperamos alegremente e com regozijo. Ele se entrega, ele se doa, ele é sacrificado, mas ele ressuscita ao terceiro dia. Então a esperança é algo que deve permear as nossas vidas. E quando nós lemos e analisamos do Antigo ao Novo Testamento, da Antiga à Nova Aliança, nós vamos perceber que desde os patriarcas da fé, o elemento esperança ele está bastante destacado
de forma clássica, de forma clara, explícita ou implícita nos textos que foram escritos. E Moisés vai finalizar nos versos 15 e no verso 16, que nós vamos ler juntos para ele ficar bastante destacado em nossa mente. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. Moisés destaca o período de penúria e sofrimento em que o povo esteve ali no deserto e antes disso, quando estava sob o jugo e a perseguição de Faraó na terra do Egito, como povo estrangeiro. Mas ele vai destacar que esse tempo que foi afligido, ele possa se converter em alegrias, alegrias proporcionadas tão somente provindas do Senhor Deus. E ele conclui a leitura que nós podemos fazer nesse momento, falando que aos teus servos possam aparecer as obras do Senhor, e aos seus filhos a glória. E nós sabemos que, passados muitos e muitos anos, séculos depois, nós temos acesso a essa glória em plenitude através do Senhor Jesus. Então, queridos, nós queremos finalizar esse momento de reflexão agradecendo pela sua presença, por essa oportunidade de tê-lo conosco, e já estendemos o convite para o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir, para que estejamos refletindo, meditando e crescendo com fé. Para nós finalizarmos, vamos fazer uma oração pela vida de cada um dos nossos semelhantes e para que Deus possa estar alimentando, nutrindo e direcionando os nossos pensamentos e as nossas ações, com fé e com esperança. Vamos orar juntos. Senhor Deus, querido Pai, estamos aqui na Tua presença e queremos Te agradecer pelo privilégio de dialogarmos com o Senhor, de estarmos em comunhão, de estarmos em interação. Abençoa a cada uma das vidas que chegarem a esse vídeo ou que se achegarem a ele. Protege-os, guia-os conforme a Tua vontade. Senhor, nós Te pedimos nesse momento, encarecidamente, para que esteja nutrindo o nosso coração com a esperança genuína, autêntica, como o Teu servo Moisés, ele acabou evidenciando no Salmo 90, o salmo mais antigo dessa coleção de escritos, dessa coleção de canções, cânticos que foram redigidos durante um período vasto de anos. Que nós possamos aprender com Moisés, que mesmo com as aflições, com as perseguições, com as dificuldades, com as dissensões que enfrentou, ele não deixou a sua fé e a esperança desfalecerem diante dos inimigos, diante das adversidades. Ensina-nos a caminhar com perseverança, com dedicação, com constância, com resiliência, conforme o Teu desígnio, de acordo com a Tua vontade, e que assim ela seja prevalecente em nossa vida. Assim nós oramos e Te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém.